Bem, ainda sinto o frio correndo pela espinha toda vez que lembro. Eu morava em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, cercada por morros e mata fechada. A vida ali era calma, quase monótona. O comércio fechado às 7, o cheiro de café recém-passado pela manhã, o canto distante dos galos. Mas naquela semana, algo começou a desestabilizar minha rotina de um jeito que eu não conseguia explicar. Tudo começou numa tarde de domingo, quando decidi visitar a antiga casa da minha avó, no sítio que havia ficado abandonado depois que ela morreu. A estrada de terra estava enlameada pela chuva dos dias anteriores, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume das flores do campo. Ao chegar, notei que a porta estava entreaberta, apesar de eu ter certeza de que a trancara na última visita. Entrei devagar, com o coração batendo rápido, e senti algo diferente no ar, um silêncio pesado, quase sufocante, e um cheiro adocicado, estranho, que não reconheci. Enquanto caminhava pelos cômodos, vi a poeira flutuando nos raios de sol que atravessavam as janelas quebradas. O chão rangia sob meus passos e havia manchas escuras nas paredes, como se alguém tivesse passado a mão. Nada parecia normal. Então ouvi algo, um sussurro. Primeiro baixo, quase inaudível, e depois mais claro, repetindo meu nome. Lucas, Lucas, meu coração disparou. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas o vento. Mas uma sensação de presença me fez arrepiar da cabeça aos pés. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas em casa. Objetos desapareciam ou apareciam em lugares diferentes. À noite, ouvia passos pelo corredor, portas rangendo, o cheiro adocicado voltando de repente, sem explicação. Minha gata se escondia embaixo da cama, o rabo eriçado, os olhos arregalados para a parede do quarto. Uma madrugada, acordei com uma sensação de peso sobre meu peito, como se algo estivesse me pressionando. Quando acendi a luz, não havia nada, mas senti claramente que não estava sozinho. Fui procurar respostas com o seu Antônio, um vizinho idoso que conhecia as histórias da região. Ele me olhou com olhos arregalados e disse: "Você despertou o que não devia, menino. Esse cheiro, essa presença, é coisa antiga diante da gente. Algumas coisas só descansam se forem lembradas de jeitos certos. E você mexeu sem saber." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas me entregou uma pequena caixa com ervas secas, pedras e símbolos riscados em papel velho. "Proteja-se, mas cuidado. Às vezes a proteção não basta." Uma noite, Ben, resolvi enfrentar o medo. Levei a caixa, acendi algumas velas e entrei na mata atrás da casa. A noite estava fria e úmida, e o vento passava entre as árvores como se fosse um lamento. Cada passo ecoava como um grito, e eu sentia olhos sobre mim. Foi então que a vi. Uma figura alta, envolta em sombras, sem rosto, parada entre os troncos. O chão parecia pulsar, e o ar ao redor vibrava, frio e pesado. Meu cachorro rosnou, mas nem se moveu, apenas encarava a figura com os olhos fixos, vidrados. A presença começou a se aproximar, mas não fazia barulho. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Uma voz surgiu, baixa, arrastada, sussurrando meu nome. "Lucas, você veio até mim." Meu peito apertou, Ben, e senti um frio que atravessava meu corpo como lâminas. Tudo ao redor parecia se deformar. O tempo perdeu sentido, e flashes da minha vida começaram a surgir diante dos meus olhos. Memórias boas e ruins, medos e arrependimentos. Tudo misturado em um turbilhão que me sugava para o chão. Quando consegui me mover, tentei usar as ervas e os símbolos que seu Antônio me dera. Mas a figura parecia rir, um som sem boca ecoando na minha mente. Senti mãos invisíveis segurando meus ombros, e minha visão escureceu. Desmaiei, e quando acordei estava sozinho na mata, com o corpo doendo, o coração disparado e o cachorro sumido. As velas estavam apagadas, a caixa desaparecera, e o cheiro doce ainda pairava no ar, mais forte que antes. Nos dias seguintes, não havia um minuto de paz. O cheiro aparecia de repente, me rodeando,
e as sombras pareciam se mover por vontade própria. Vi vultos à beira do meu quarto, senti o toque de mãos geladas nos meus ombros e à noite sonhos macabros se misturavam com a realidade. A figura, o bosque, vozes chamando meu nome, sempre insistentes. Bem, eu comecei a perceber que não era apenas medo. Era como se algo estivesse me moldando, observando cada passo, esperando o momento certo. Em uma madrugada de chuva intensa, senti algo mudar. A presença se tornou mais próxima, mais intensa. Ouvi o sussurro vindo do corredor. Lucas, abra para mim. Tremendo, levantei-me e fui até a porta. Ao abrir, não havia ninguém, apenas a escuridão profunda da noite. Mas o cheiro estava lá, e senti um peso enorme, como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito. Então percebi que as sombras se estendiam, crescendo sobre os móveis, engolindo a luz, e ouvi claramente um riso arrastado, cruel, dentro da minha própria cabeça. Fui até o sítio Ben, desesperado, tentando refazer o ritual que seu Antônio me mostrou. Tracei os símbolos no chão, acendi as ervas e tentei criar uma barreira. O vento entrou pela casa com força, soprando as chamas das velas, e a figura apareceu no centro do círculo. Não havia rosto, apenas um vazio negro que parecia engolir tudo ao redor. Senti minha consciência se esvair, minha energia sendo sugada, Ben. A voz veio novamente, desta vez mais alta. Você não pode escapar, e eu quero ficar. Tentei resistir, mas o círculo apagou-se e tudo desmoronou ao meu redor. Quando acordei, estava sozinho, molhado e exausto, com o coração disparado. A presença não havia desaparecido, apenas recuado um pouco, como se estivesse esperando. O cheiro adocicado ainda pairava, e minhas noites continuaram sendo pesadelos intermináveis. Senti que algo dentro de mim mudou, que parte da minha vida foi deixada naquele bosque, engolida pela figura. Desde então, Ben, não consigo mais confiar nas sombras, no silêncio ou mesmo na minha própria mente. Sempre sinto a presença ao meu redor, o cheiro doce que anuncia que ela está perto, os sussurros que invadem minha cabeça quando estou sozinho. Sei que não há explicação racional para isso e que talvez nunca exista. Às vezes penso que contar esta história é um risco. Ao ouvir, você talvez sinta o cheiro ou veja algo se movendo fora do canto do olho. E se sentir, Ben, não tente ignorar. Corra, fuja do que não se vê e não olhe para trás. Algumas presenças não apenas assustam, elas escolhem, se alimentam do medo e permanecem lembrando que algumas coisas que despertamos na escuridão não querem descanso. E é isso. Ben, isso aconteceu comigo e continuo aqui, vivo, mas não inteiro. Sempre senti desde aquela noite que a sombra me observa, que cresce junto com meu medo e que talvez o final desta história ainda esteja por vir. Ben, eu morava em um bairro antigo de Recife, um lugar onde as casas eram apertadas e as ruas estreitas, cheias de becos úmidos e grafites descascados. A vida ali era simples, mas havia algo no ar que ninguém parecia notar. Um silêncio estranho entre os gritos e buzinas do trânsito, como se certas coisas só acontecessem quando ninguém estivesse olhando direito. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu voltava do trabalho pelo beco atrás da minha casa. Chovia levemente e o cheiro de barro molhado misturava-se com o odor de comida das barracas na rua principal. Foi quando vi um menino sentado na sarjeta sozinho, encolhido sob uma capa molhada. Parecia não me enxergar, mas havia algo no seu olhar que me fez parar. Ele tinha os olhos negros demais, profundos, como se engolissem a luz da rua. "Você tá perdido?" Eu perguntei, me aproximando. Ele não respondeu, apenas continuava me olhando, imóvel, sem piscar. Senti um frio subir pela minha espinha e decidi passar direto. Mas quando dei alguns passos, ouvi uma risadinha baixa, quase humana, quase animal. Quando olhei para trás, o menino tinha desaparecido. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas no bairro. Objetos mudavam de lugar dentro de casa.
portas que eu tinha certeza de ter trancado apareciam entreabertas. À noite ouvi as vozes vindas dos becos, risadas infantis, murmúrios chamando meu nome. No começo, eu pensava que eram só vizinhos, crianças brincando, até perceber que ninguém morava ou passava por aqueles becos tão tarde. Uma noite, resolvi confrontar a situação. Saí de casa com uma lanterna, seguindo os sons que vinham do beco. A chuva havia parado, mas o chão estava escorregadio e o cheiro de mofo das paredes se misturava ao de comida estragada. Cheguei a uma esquina e vi o menino de novo, desta vez parado no meio do beco, olhando fixamente para mim. Ao me aproximar, percebi que não havia chão sob os pés dele. Parecia flutuar a poucos centímetros da superfície. Antes que eu pudesse reagir, o garoto abriu a boca e, em vez de falar, soltou um sussurro que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Você vai ver. Um vento gelado atravessou o beco, apagando minha lanterna. No escuro, senti mãos invisíveis passando pelo meu corpo, segurando, apertando, puxando. Corri, tropecei em pedras, senti o chão se abrir sob meus pés, mas quando olhei para trás, não havia nada. Apenas o eco da risada do garoto, agora longe, mas ainda próxima. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Comecei a encontrar bilhetes com letras irregulares e rabiscadas em papéis velhos, deixados em lugares onde eu sabia que ninguém mais passava. Dentro da geladeira, embaixo do travesseiro, dentro do armário. Todos diziam a mesma coisa. Olhe para fora quando escurecer. Tentei ignorar, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Na primeira noite em que decidi obedecer, olhei pela janela do meu quarto e vi dezenas de crianças, todas com os mesmos olhos negros do menino, andando lentamente pelas ruas, olhando diretamente para minha casa. Quando piscaram, desapareceram, deixando apenas sombras no chão molhado. A situação piorou. Uma noite acordei com uma sensação de peso no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. Abri os olhos e vi o menino flutuando sobre a minha cama, imóvel, mas respirando comigo. Ele inclinou a cabeça e senti uma voz em minha mente, desta vez clara e direta. Você não pode fugir. O ar cheirava a ferro e açúcar queimado, e a escuridão parecia ter uma textura como se fosse líquida, grudando na minha pele. Na manhã seguinte, percebi que meus vizinhos começaram a agir de forma estranha. Alguns não saíam de casa, outros evitavam olhar pelas janelas. As crianças sumiram, mas o medo persistia. No meu trabalho, comecei a notar sombras que se moviam de forma independente, reflexos que não correspondiam a ninguém, sussurros que vinham das paredes. Tudo se tornava cada vez mais real e, ao mesmo tempo, impossível de explicar. O clímax veio numa noite de tempestade. Relâmpagos iluminavam a rua e os trovões pareciam golpear minha casa. Eu estava sentado na sala, tentando me convencer de que nada estava acontecendo, quando ouvi passos subindo as escadas. Passos lentos, arrastados, que não batiam no chão como os meus. A cada passo, o cheiro doce e metálico se intensificava. Quando alcancei o topo da escada, vi o menino parado no corredor, cercado por dezenas de outros, todos com os mesmos olhos negros. Eles se moveram em uníssono, cercando-me, bloqueando a saída. A sensação de desespero me tomou completamente. Tentei gritar, correr, me esconder, mas era como se estivesse preso num pesadelo sem fim. O menino se aproximou e tocou minha testa com os dedos frios como gelo. Vi imagens na minha mente, ruas vazias, casas abandonadas, sombras se contorcendo, pessoas desaparecendo. O terror não era apenas físico, era mental, espiritual. Senti que estava sendo marcado, incorporado a algo maior, algo antigo e maligno que sempre existira naquela cidade. Quando a tempestade cessou, eu estava sozinho, mas nada voltou ao normal. Minha presença permanecia invisível, mas sentida em cada respiração, em cada sombra, em cada silêncio. Os bilhetes continuavam a aparecer, os sussurros não paravam, e o menino, ele me observava em todos os reflexos, em qualquer superfície escura.
Eu sabia que não havia escapatória. A cidade inteira parecia assistir, silenciosa, indiferente ao meu sofrimento, enquanto eu caminhava entre sombras e sussurros, esperando o momento em que finalmente seria levado para junto deles. Ben, eu ainda vivo entre o medo e a realidade, sem conseguir distinguir onde termina um e começa o outro. Sei que algum dia, inevitavelmente, essas crianças negras aparecerão novamente, e eu não terei para onde correr. Minha vida agora é apenas uma contagem regressiva, marcada por sussurros, sombras e o cheiro doce e metálico que nunca desaparece. E isso, Ben, é a verdade. Não há explicações fáceis, não há consolo. Só existe o terror silencioso que me acompanha e a certeza de que um dia serei levado para nunca mais voltar. Bem, até hoje me arrependo de cada passo que dei naquela noite. Eu morava na periferia de uma cidade pequena, do interior de Minas, cercada por morros cobertos de eucaliptos e trilhas que pareciam se perder no nada. A rotina era monótona. Trabalhar na oficina do meu tio, voltar para casa, jantar e dormir. Mas tudo mudou numa sexta-feira qualquer, quando resolvi explorar uma trilha que passava atrás do cemitério antigo da cidade. Um lugar que todos evitavam, cheio de histórias de desaparecimentos e assombrações. O céu estava carregado, escuro e pesado, com nuvens baixas que deixavam o ar úmido e frio. O cheiro da terra molhada misturava-se ao odor do mato queimado de queimadas recentes. Caminhando, ouvi apenas o ranger das folhas secas sob meus pés e o som distante de uma coruja. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela espinha, mas me forcei a continuar, pensando que eram apenas nervosismo e superstição. Cheguei a uma clareira onde o chão parecia mais negro, quase encharcado de um líquido que não consegui identificar. O silêncio era absoluto, exceto por um sussurro baixo, como se alguém estivesse chamando meu nome de longe. Parei e olhei em volta. Nenhuma árvore parecia normal. Todas tinham troncos retorcidos e sombras pareciam se mover sem que houvesse vento. Foi quando vi o primeiro vulto. Era uma figura alta, encapuzada, com braços longos demais e um jeito de deslizar pelo chão sem realmente tocar a terra. Meus instintos gritavam para correr, mas meus pés estavam presos, como se a própria trilha me segurasse. O vulto não tinha rosto, mas eu sentia seus olhos me atravessarem, queimando minha pele. Foi então que ouvi risadas baixas, ecoando de todos os lados, misturadas a choro e gritos de pessoas que eu não conhecia. Tentei recuar, mas a trilha parecia se fechar atrás de mim, e os vultos se multiplicavam, surgindo entre as árvores. Alguns flutuavam, outros rastejavam, mas todos tinham algo em comum. Estavam me observando com uma fome silenciosa. Um cheiro pútrido de morte e flores murchas tomou o ar, me fazendo engasgar. Bem, eu senti que estava sendo escolhido, que algo dentro daquele lugar me queria de volta e que qualquer passo em falso me custaria caro. À medida que avançava, percebi que o chão da clareira não era solo comum, mas uma mistura de terra e cinzas humanas, talvez restos antigos do cemitério próximo. Cada passo que eu dava afundava levemente, e o vulto encapuzado se aproximava, silencioso e inevitável. Comecei a ouvir vozes claras, sussurrando segredos sobre mim, coisas que ninguém mais poderia saber, minhas fraquezas, meus medos mais profundos. O terror se misturava a uma sensação impossível de ignorar. Eu precisava continuar ou seria consumido. Foi então que cheguei a uma árvore enorme, diferente de todas as outras. Seu tronco estava coberto de símbolos riscados, de um jeito que me lembrava as histórias que ouvia quando criança sobre entidades que prendiam almas humanas. Uma figura feminina surgiu atrás da árvore. Tinha olhos negros e vazios, e seus cabelos se moviam sozinhos, como se respirassem. Ela falou meu nome com uma voz doce e venenosa. Vem, é seu lugar. Cada palavra parecia grudar nos meus ouvidos, tornando impossível pensar em recuar. Ben, eu nunca estive tão consciente do perigo.
Tentei correr, mas a trilha parecia infinita, enrolando-se sobre si mesma. Cada tentativa de escapar era inútil. As figuras surgiam a cada passo, algumas me tocando com dedos frios, outras sussurrando em meus ouvidos coisas que me faziam duvidar da sanidade. Meu coração disparava, minha respiração se tornava irregular, mas por algum motivo que não consigo explicar, não podia parar. Cheguei a um círculo de pedras no centro da clareira. Dentro dele, o chão estava coberto de ossos humanos, queimados parcialmente e espalhados como se tivessem sido deixados às pressas. As figuras me cercaram, encapuzadas e silenciosas, e a mulher de olhos negros se aproximou. Colocou a mão no meu peito e Ben, senti meu coração quase parar. Uma onda de frio percorreu meu corpo, e todas as memórias felizes, todas as certezas que eu tinha sobre a vida, desapareceram em segundos. Nesse instante, compreendi que não se tratava apenas de uma assombração comum, algo ancestral, uma presença que se alimentava do medo e da curiosidade, me escolheu. As figuras começaram a murmurar palavras em um idioma antigo, e eu sentia minha mente se dissolver, misturando passado e presente, sonho e realidade. Minha visão ficou turva e ouvi minha própria voz gritar meu nome, mas vinha de dentro de mim, ecoando como se fosse outro ser falando por meu corpo. Quando despertei, estava sozinho na trilha, a lua cheia iluminando meu caminho de volta para casa. Meu corpo tremia e tudo parecia normal, exceto por uma sensação persistente de que eu não estava sozinho. Ao olhar para trás, Ben vi a silhueta da mulher de olhos negros no topo da colina me observando. Um arrepio percorreu minha espinha e soube sem sombra de dúvida que ela me seguiria, que as figuras da clareira não me deixariam ir, que parte de mim ficou naquele círculo de ossos, preso para sempre. Desde aquela noite, minha vida se tornou uma vigília constante. Cada sombra parece se mexer de maneira errática. Cada reflexo no vidro mostra algo que não deveria estar lá. Sinto presenças em minha casa, no trabalho, até quando caminho na rua. Cães rolam no chão e fogem de mim. Crianças me olham com medo e um cheiro de terra úmida e carne queimada me acompanha constantemente. Bem, eu não consigo mais dormir profundamente. Cada cochilo é invadido por sonhos em que sou arrastado de volta para aquela clareira, cercado por figuras encapuzadas, olhos negros e a sensação de ser consumido. Tentei falar com amigos, com parentes, mas ninguém acreditava. Alguns riam, outros se afastavam e eu percebia que algo sobre mim tinha mudado. Não sou mais a mesma pessoa. Há algo em mim que observa e que teme ser visto. Ao anoitecer, sinto a presença da mulher de olhos negros ao meu redor e, às vezes, ouço sussurros chamando meu nome, misturados a risadas e choros, vindos do nada e de todo lugar ao mesmo tempo. Ben, escrevo isso para você como um aviso e um desabafo. Algumas portas, alguns lugares, algumas curiosidades não devem ser exploradas. A trilha atrás do cemitério, o círculo de ossos, a mulher de olhos negros e as figuras encapuzadas existem além da razão humana. E eu, por ter ousado me aproximar, carrego parte do mundo deles dentro de mim. Cada sombra que vejo, cada reflexo no vidro, cada vento que passa, lembra-me do que perdi e do que talvez nunca poderei escapar. Hoje, mesmo ao relatar isso, sinto seus olhos sobre mim. Ben, como se aquela clareira, aquelas figuras e a mulher de olhos negros estivessem ao meu lado, me observando, esperando pelo momento certo para me puxar de volta. Não há explicação, não há justiça, não há final feliz. Apenas o medo constante e a certeza de que uma parte de mim não me pertence mais, que agora caminha junto com aquelas entidades sombrias, invisíveis e silenciosas, que continuarão me perseguindo pelo resto da minha vida e talvez pela sua também. Bem, isso aconteceu comigo e até hoje eu não consigo falar disso sem sentir a pele arrepiar e o estômago embrulhar.
Eu sempre gostei de coisas simples, da rotina, sabe? Trabalho, casa, às vezes um barzinho com os amigos. Nada de extraordinário. Mas às vezes o extraordinário encontra a gente e não da forma que a gente imagina. Foi numa época em que eu estava morando sozinho, numa casinha alugada no interior de Minas. Não era zona rural, mas também não era bem cidade. Ficava no limite, a uns 15 minutos andando do centro, com ruas de paralelepípedo e muitas casas velhas, dessas com muros altos e quintais cheios de árvore. Eu tinha escolhido o lugar pela tranquilidade. Só que naquela mesma tranquilidade se escondia algo que eu não sabia decifrar. Eu lembro do cheiro de terra molhada que impregnava o ar quase toda noite, porque ali chovia bastante. A umidade grudava nas paredes, formando manchas escuras que pareciam sempre se expandir quando eu não estava olhando. De dia, o bairro era vivo, cheio de crianças correndo, vizinhos batendo papo nos portões, carros passando. Mas de noite, parecia que o silêncio se espalhava feito um manto pesado. Ouvia-se apenas o coachar dos sapos, os grilos, às vezes o vento atravessando as frestas das janelas. No começo, foi até gostoso. Eu achava acolhedor, até que uma madrugada acordei com algo estranho. Não foi um barulho alto, mas sim uma batida leve, repetitiva, como se alguém arranhasse devagar a parede do meu quarto. Um raspar constante, compassado, quase ritmado. Levantei assustado, acendi a luz e não havia nada. Pensei que fosse algum bicho, talvez rato, lagartixa. Voltei a deitar, mas o barulho parou assim que deitei. E voltou quando fechei os olhos. Na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra também. Eu comecei a perder o sono. Fui até verificar por fora da casa. Rodei o muro com a lanterna na mão, mas nada. Nenhum sinal de animais. Os vizinhos, quando perguntei, deram risada, disseram que eu devia estar ouvindo o vento. Só que eu sabia que não era vento. Não era barulho de coisa natural. Era insistente, como se quisesse chamar a atenção. Com o tempo, o som mudou. Não era mais apenas raspado. Eu comecei a ouvir um tipo de sussurro, baixo, quase engolido pela umidade da noite. Eu não entendia as palavras, mas tinha certeza de que eram palavras e vinham da parede. Era como se alguém estivesse encostado do outro lado, falando comigo sem querer que eu entendesse. Eu encostei o ouvido uma vez e foi pior. Senti um sopro gelado escapar por uma rachadura que eu nunca tinha reparado. Quase desmaiei na hora. Depois disso, as coisas foram se intensificando. Os móveis começaram a ranger sem eu tocar. O espelho do banheiro, que já estava meio descolado, caiu sozinho e se quebrou numa madrugada. O cheiro de mofo aumentava, mesmo eu limpando toda semana. Então vieram os sonhos. No primeiro, sonhei que estava deitado na mesma cama, mas não conseguia me mover. Eu ouvia passos no quarto, pesados, arrastados, e uma sombra se debruçava sobre mim. Quando tentei gritar, senti uma mão fria cobrindo minha boca. Acordei suado, com a respiração falha, e percebi que o cobertor estava jogado no chão como se tivesse sido arrancado de cima de mim. No segundo sonho, eu estava andando pelo quintal. A lua iluminava as árvores, mas elas estavam pretas, secas, retorcidas. Entre elas, vi uma figura parada. Magra demais, alta demais, com o rosto coberto por uma espécie de véu. Eu não via os olhos, mas sentia que me observava. Quando tentei correr, as raízes das árvores se enroscaram nas minhas pernas. Acordei gritando, com arranhões verdadeiros nos tornozelos. Nessa altura, eu já não sabia mais o que era sonho e o que era real. Os dias começaram a se arrastar, pesados, e o cansaço me consumia. No trabalho, as pessoas perguntavam se eu estava doente. Eu evitava falar. Sentia vergonha. Mas em casa nada mais parecia meu. As paredes, as janelas, até o chão rangia de um jeito diferente, como se a casa respirasse junto comigo. Eu tentei chamar um pedreiro para dar uma olhada, porque achei que talvez fosse problema de infiltração. O homem entrou, olhou as manchas escuras e ficou pálido. Disse que nunca tinha visto umidade se espalhar tão rápido, parecia que vinha de dentro da parede. Ele foi embora rápido,
Prometeu voltar com ferramentas, mas nunca mais apareceu. E então chegou a noite em que eu finalmente vi. Estava chovendo forte, a energia caiu e eu acendi uma vela. O som do raspado voltou, mais alto, vindo da parede ao lado da minha cama. Eu fiquei parado, segurando a vela com a mão trêmula, e vi algo emergir da rachadura. Primeiro foram dedos, longos e finos, úmidos, como se tivessem apodrecido na água. Depois uma mão inteira, tentando se apoiar. Eu não consegui me mover, não consegui nem respirar. A vela tremia tanto que quase apagou. Então, do escuro da rachadura, apareceu o rosto. Não sei se posso chamar de rosto. Era pálido, inchado, com olhos fundos demais, como se tivesse ficado muito tempo submerso. Os lábios se moviam, mas o que saía não era voz, era aquele sussurro abafado que eu ouvia toda noite. Só que agora estava claro, estava chamando meu nome. Repetia meu nome sem parar. Eu joguei a vela no chão e corri. Nem lembro como destranquei a porta, como atravessei a chuva. Só sei que corri até a rua descalço gritando. Os vizinhos acenderam as luzes, mas ninguém saiu para me ajudar. Eu fiquei encharcado, tremendo, até amanhecer. Quando criei coragem para voltar, a rachadura na parede tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Mas eu não voltei a morar lá. Deixei tudo para trás, móveis, roupas, documentos. Só queria sair dali. Hoje estou em outro lugar, mas nunca me sinto sozinho de verdade. Às vezes, no silêncio da madrugada, ainda ouço aquele raspado bem de leve, como se tivesse vindo comigo. E é por isso que estou te contando, Ben, porque eu não sei quanto tempo consigo segurar isso sozinho. Bem, até hoje me pergunto se algum dia vou entender tudo que vivi naquela noite. Eu morava em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, cercada por morros e matas fechadas. A casa era antiga, herdada da minha avó, cheia de móveis de madeira escura e rangidos que pareciam ter vontade própria. O clima naquela noite estava úmido, com cheiro de chuva e folhas molhadas, e o vento entrava pelas frestas da janela, carregando uma sensação estranha, como se algo estivesse observando cada movimento meu. Eu estava sozinho em casa. Ben, minha mãe havia viajado para visitar parentes e meu pai estava no trabalho até tarde. Tudo parecia normal. A rotina da casa silenciosa, o barulho da chuva caindo no telhado de zinco, o chiado do rádio ligado no fundo, apenas murmúrios de música clássica e notícias de uma rádio local. Mas por volta das 11 da noite, percebi algo estranho, o som do piso superior do sótão rangendo como se alguém caminhasse lentamente. O sótão estava trancado. Bem, e eu sempre soube que não havia ninguém lá. Ainda assim, cada passo que eu via fazia meu coração disparar. Eu tentei ignorar, achando que era apenas o velho madeiramento da casa, cedendo com a umidade, mas o Ranger começou a formar padrões, quase ritmos, como se alguém estivesse andando deliberadamente sobre o piso antigo. Decidi subir para verificar. Peguei uma lanterna, acendi e caminhei pela escada que rangia a cada passo, sentindo o cheiro de mofo e madeira úmida invadindo minhas narinas. O ar no corredor parecia mais denso, quente e úmido, e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Quando cheguei à porta do sótão, percebi que ela estava entreaberta, coisa impossível, porque eu tinha certeza absoluta de que a havia trancado antes de descer para o jantar. Empurrei a porta lentamente, tentando não fazer barulho, mas o ranger da madeira denunciou minha presença. A luz da lanterna iluminou o espaço empoeirado, caixas velhas empilhadas, móveis cobertos com lençóis amarelados pelo tempo e nada mais. O sótão parecia vazio, mas o silêncio era absoluto, carregado de uma tensão que eu não conseguia explicar. Foi então que ouvi uma respiração curta e regular, vindo de um canto escuro. Meu corpo congelou. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, mal audível. Nenhuma resposta, apenas o ranger de algo se movendo novamente. A lanterna tremia nas minhas mãos e o ar ao meu redor parecia gelar de repente. Então, por um instante, uma sombra se projetou contra a parede.
Não era sólida, mas tinha forma humana, pequena, infantil, com os braços estendidos e a cabeça inclinada de maneira desconfortável. Um arrepio percorreu minha espinha, Ben, e eu quase deixei a lanterna cair. A sombra se moveu em minha direção, flutuando sem tocar o chão. Eu queria correr, mas meus pés não obedeciam. Então ouvi o sussurro, baixo, quase imperceptível, mas carregado de malícia. Não devia estar aqui. A voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Eu sentia como se meu corpo estivesse sendo puxado para dentro da escuridão, sem força para resistir. Tentei pensar racionalmente, imaginar alguma explicação lógica, mas tudo dentro de mim sabia que aquilo era impossível. A sombra avançava, e a cada passo parecia sugar a luz da lanterna, deixando o sótão mais escuro, mais opressor. Eu podia sentir o ar pesado, como se respirasse água, e a sensação de medo puro, Ben, era tão intensa que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Quando finalmente consegui me mover, tropecei em uma caixa e derrubei a lanterna. A luz oscilou, iluminando brevemente algo que não deveria estar lá. Um pequeno boneco de madeira, de aparência grotesca, com olhos pintados vermelhos e uma boca torta. O boneco estava de pé, parado, encarando-me, como se soubesse exatamente quem eu era e o que eu sentia. A sombra recuou um pouco, e por um instante senti que poderia escapar. Mas então o sótão inteiro pareceu girar, os objetos flutuando levemente, o chão se tornando instável. Um cheiro metálico e doce invadiu minhas narinas, e eu percebi que não estava sozinho. Mas sombras começaram a surgir, todas menores, todas se contorcendo e sussurrando, formando uma sinfonia de vozes distorcidas que me rasgava por dentro. Meu instinto gritou para sair dali, mas antes que pudesse alcançar a porta, senti algo me tocar, frio, pegajoso, invisível, como se mãos de fumaça atravessassem meu peito. Eu caí de joelhos, engasgado, sentindo cada osso e músculo paralisados pelo terror. E foi nesse momento que ouvi, vindo de cima de uma caixa, um riso infantil, cortante e seco, que parecia reverberar por toda a casa. Quando finalmente consegui me levantar, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a lanterna caída. O boneco permanecia imóvel, mas agora sentia uma presença atrás de mim, como se algo estivesse pairando, aguardando cada movimento. Eu tentei respirar fundo, racionalizar, me convencer de que era minha mente pregando peças depois de noites mal dormidas, mas o cheiro, Ben, aquele cheiro metálico misturado com um aroma adocicado, não era algo que eu pudesse ignorar. Era palpável, quase sufocante, e vinha do canto mais escuro do sótão. A sombra voltou a se aproximar, agora mais definida, Ben. Eu pude perceber que não era apenas uma criança, mas algo que lembrava uma criança. Pequena, magra, com braços compridos e tortos, a cabeça inclinada de forma antinatural, e olhos negros que pareciam abismos. Cada passo que dava em minha direção fazia o chão ranger sob um peso invisível. Eu queria gritar, mas a voz falhava, presa na garganta. Em desespero, tentei recuar, tropecei em mais caixas e derrubei algumas sobre mim. Quando olhei para cima, percebi que o sótão inteiro havia mudado de forma. As paredes pareciam mais altas, o teto mais baixo, o espaço se estreitando como se estivesse me engolindo. E as sombras não paravam de surgir, multiplicando-se, preenchendo cada canto, cada fresta de luz que ainda restava. O boneco se moveu sozinho. Bem, um passo, depois outro, até estar diante de mim, os olhos vermelhos brilhando na penumbra. Ele estendeu os braços e, quando tentei me afastar, senti o toque gelado na minha pele. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo comprimida, sugada para dentro de algo que eu não conseguia compreender. Meu coração parecia querer sair do peito, o ar pesado me sufocando. Então percebi um padrão. Os sussurros não eram aleatórios. Eles formavam palavras, frases curtas, mas cada uma carregada de culpa e ameaça. Você nos esqueceu. Devia ter cuidado. E nunca vai sair. Eu sentia que cada palavra queimava dentro da minha mente, deixando marcas invisíveis.
O medo era físico, real, um ataque direto à minha sanidade. Em um impulso desesperado, agarrei o boneco e joguei-o contra a parede. Ele caiu, mas em vez de quebrar, abriu um sorriso macabro e as sombras gritaram, um som que atravessou meus tímpanos e me fez cair de costas no chão. A respiração voltou a falhar. Minhas pernas não obedeciam. E eu percebi que não havia saída lógica, Ben. A porta do sótão parecia recuar cada vez que eu tentava alcançá-la. O corredor se alongando em direções impossíveis. Foi então que ouvi algo diferente. Uma voz clara, quase humana, vindo de trás de mim. Aceite! A palavra ecoou dentro da minha cabeça, vibrando com uma força que parecia empurrar minha mente para dentro do próprio sótão. Eu senti meu corpo ser puxado para o chão, minha visão escurecendo nas bordas. Então vi, por um instante que pareceu eterno, as memórias da minha infância, momentos felizes, momentos tristes, todos misturados, distorcidos, sendo engolidos por uma sombra negra que sorria. Quando recuperei consciência, estava caído na sala de estar, Ben, suando frio, o coração acelerado. A lanterna estava apagada, o boneco desaparecido e a casa silenciosa novamente. Mas o cheiro, aquele cheiro doce e metálico, permanecia no ar. Cada canto da casa parecia guardar memórias invisíveis, sombras que eu sabia que voltariam. Um aviso silencioso de que nunca realmente deixaria o sótão para trás. Tentei racionalizar, pensar que tudo foi fruto da minha mente. Cansaço, solidão, alguma reação psicológica. Mas então notei marcas no chão, pequenas pegadas que não eram minhas, formando um caminho do sótão até o corredor. E Ben, às vezes quando fecho os olhos para dormir, sinto aquelas mãos frias atravessarem meu peito, vejo olhos negros me observando do canto da sala e ouço aquele sussurro insistente. Nunca vai sair. Mudei de casa, de cidade, tentei apagar tudo da memória, mas o medo me acompanha. É silencioso, persistente, como uma presença que se esconde nas sombras do cotidiano. Cada som noturno, cada estalo de madeira, cada sombra projetada pela luz da rua me faz olhar por cima do ombro. Eu sei, Ben, que aquilo não me abandonou. E sei também que, se um dia eu voltar ao sótão daquela casa, mesmo que seja apenas para fechar a porta uma última vez, encontrarei tudo exatamente como deixou. As sombras, o boneco e aquela presença que insiste em permanecer. E talvez seja isso o pior. Ben, a certeza de que algumas coisas não podem ser explicadas, enfrentadas ou esquecidas. Elas permanecem, elas observam, elas esperam. Bem, e juro que ainda sinto o arrepio toda vez que penso naquela noite. Eu morava numa cidade pequena do interior do Paraná, cercada por plantações de milho e eucaliptos que balançavam com o vento como fantasmas verdes. Minha rotina era simples: trabalhar no mercado da cidade, voltar para casa e às vezes caminhar sozinho à noite apenas para pensar. Até aquela semana de março, nada parecia fora do normal. Tudo começou numa noite comum, depois de um dia pesado de trabalho. Resolvi dar uma caminhada até o pequeno bosque que ficava atrás da minha casa. A lua estava encoberta, mas o céu tinha estrelas que piscavam timidamente entre nuvens cinzentas. O cheiro da terra molhada era forte, misturado com um aroma adocicado, quase enjoativo, que não consegui identificar. Senti um frio na nuca, mas achei que era apenas o vento. Enquanto caminhava pelo caminho de terra, ouvi algo que me fez parar. Passos leves, quase imperceptíveis, mas acompanhando o meu ritmo. Olhei para trás e não havia ninguém. O silêncio voltou, pesado, quase sufocante. Respirei fundo e continuei. Foi quando notei uma sombra à beira do caminho, imóvel, que parecia mais alta do que qualquer pessoa. Meu coração disparou. Não havia ninguém ali, Ben, mas parecia que algo me observava. Nos dias seguintes, percebi mudanças estranhas. Objetos sumiam ou apareciam em lugares diferentes. Minha porta da frente rangia sozinha, mesmo trancada. À noite, ouvia sussurros indecifráveis vindos do quintal
e o cheiro adocicado voltava, mais forte. Uma noite acordei com a sensação de estar sendo tocado. Não havia ninguém, apenas a sombra de algo que desapareceu quando acendi a luz. Fui falar com Dona Raimunda, vizinha idosa, que conhecia muitas histórias antigas da região. Ela olhou para mim com olhos arregalados e disse: "Você mexeu com algo que não devia. Aqui tem coisa que vive na escuridão e não gosta de ser vista." Perguntei o que era, e ela apenas balançou a cabeça, murmurando palavras que não conseguia entender, e me deu uma pequena bolsa com ervas queimadas e sementes estranhas. Disse que era proteção, mas que nada garantida. Uma noite, Ben, decidi enfrentar o medo. Peguei minha lanterna, o cachorro comigo e fui até o bosque. O vento uivava entre as árvores, como se estivesse falando, e cada passo meu ecoava como gritos distantes. Foi quando a vi, uma figura alta, encapuzada, sem rosto definido, parada entre os eucaliptos. O chão parecia tremer levemente. A luz da lanterna tremia, e quando tentei iluminar a figura, tudo ao redor parecia se distorcer, como se o espaço estivesse errado. Senti uma pressão no peito, um frio que atravessava até os ossos. Meu cachorro rosnou, mas seus olhos estavam vidrados, fixos na figura que não se movia. Então a voz veio, lenta, arrastada, sussurrando meu nome. "Você veio, mas não era para voltar." Meu corpo congelou. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Cada passo em falso parecia me afastar mais do chão, como se eu estivesse sendo sugado por algo invisível. De repente, flashes da minha vida começaram a aparecer na frente dos meus olhos. Minha infância, meus erros, meus medos mais profundos. A figura parecia absorver tudo, alimentando-se das minhas lembranças e da minha própria essência. Senti minha consciência se esvaindo, Ben. O tempo perdeu sentido. O mundo ao redor se reduziu a um frio intenso e ao sussurro constante da entidade. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando acordei, estava de volta ao meu quarto, com o coração acelerado e o corpo suado. A lanterna estava no chão, mas não havia sinal do cachorro. O cheiro doce tinha desaparecido, mas algo dentro de mim mudou. Desde aquela noite, Ben, eu sei que não estou sozinho. Sempre sinto que há olhos me observando, sombras se movendo na periferia da visão, e o cheiro adocicado volta sem aviso. Uma semana depois, algo mais intenso aconteceu. Acordei no meio da madrugada com uma sensação de sufocamento. Senti mãos invisíveis apertando meu corpo e vozes sussurrando palavras que eu não podia compreender. Corri para a cozinha, acendi todas as luzes, mas a sensação não passou. Olhei pelo vidro da janela e vi a mesma figura parada na rua, olhando fixamente para minha casa. Seus olhos eram vazios, mas eu podia sentir o peso do olhar, como se estivesse sendo avaliado, julgado. Tentei ignorar Ben, mas não dava. As noites se tornaram um inferno silencioso. Qualquer sombra se transformava em algo ameaçador. Qualquer som parecia um aviso. Percebi que a entidade não só me observava, mas moldava meu ambiente. Portas se fechavam sozinhas, objetos se moviam e as paredes pareciam respirar. Minha própria mente começou a me trair, mostrando imagens distorcidas do que poderia acontecer se eu continuasse a ignorar. Então, em uma noite de tempestade, decidi fazer algo desesperado. Lembrei das ervas e sementes que Dona Raimunda me dera. Tracei símbolos no chão e acendi as ervas, tentando criar uma barreira. O vento entrou pela casa com força, soprando as chamas, e a figura apareceu no centro do círculo. Não havia rosto, Ben, apenas um vazio negro que parecia engolir a luz. Senti uma pressão tão forte que quase desmaiei. O sussurro veio novamente, agora mais ameaçador. "Você não pode escapar. E eu também quero morar aqui." Naquele momento, tudo se tornou um turbilhão. A casa tremeu, os objetos voaram e meu corpo caiu inconsciente. Quando acordei, estava sozinho. O círculo estava apagado, o cheiro havia desaparecido e a tempestade havia passado. Mas algo dentro de mim havia mudado. Senti um vazio que parecia ecoar no peito. E desde então, Ben,
Não consigo mais ter certeza de quando a entidade me observa de perto ou apenas habita meu medo. Às vezes, Ben, penso se ainda há saída. Sinto sua presença em cada sombra, cada canto escuro, cada sopro de vento que passa pelo meu quarto. Sei que ela se alimenta do medo, das memórias, da minha própria vida. E o que mais me assusta é pensar que pode ter começado a se aproximar de você também, só por eu contar esta história. Então, Ben, algumas presenças não se contentam em apenas assustar. Elas querem ser lembradas, querem entrar no seu mundo. Eu ainda ouço, Ben, ainda sinto, e espero que você entenda que nem toda história tem final feliz e nem toda sombra é apenas sombra. Algumas lembranças e medos ganham forma. E a minha forma, agora, é apenas uma de muitas que ela coleciona. Ben, ainda sinto como se estivesse me arrastando entre sonhos e pesadelos toda vez que lembro daquela noite. Eu morava em um vilarejo pequeno do interior do Rio Grande do Sul, cercado por campos de soja e milho, com algumas casas dispersas e uma estrada de terra que rangia quando carros passavam. A vida ali era tranquila, monótona até, e a rotina me confortava. Mas às vezes, Ben, até a monotonia pode esconder horrores que não conseguimos explicar. Tudo começou numa terça-feira chuvosa. Eu voltava do trabalho, na marcenaria do meu tio, carregando as ferramentas molhadas dentro da mochila quando decidi cortar caminho por uma trilha que atravessava o pasto atrás do rio. A chuva caía fina, mas constante, e o cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume amargo da vegetação. Eu ouvia o tilintar da chuva nos galhos e o farfalhar de folhas encharcadas sob meus pés. Nada parecia fora do comum, até que notei que o caminho parecia mais escuro do que deveria, e o vento soprava de maneira estranha, como se murmurasse meu nome. No começo, pensei que era apenas o cansaço ou minha imaginação. Mas quando uma coruja piou e respondeu a si mesma com um som que parecia humano, algo apertou meu peito. Continuei andando, tentando me convencer de que estava exagerando. Foi então que vi no meio do pasto uma cabana velha que eu jurava não existir ali antes. As tábuas rangiam sob a chuva e da chaminé saía uma fumaça preta, densa, com cheiro de carne queimada. Meu instinto me dizia para virar e correr, mas eu estava curioso. E a curiosidade... Bem, a curiosidade me traiu. A porta da cabana estava entreaberta, rangendo de vez em quando, como se respirasse. Entrei devagar, sentindo o chão ceder levemente sob meus pés. O interior estava mal iluminado. Apenas uma vela solitária queimando, emitindo uma luz amarela e vacilante que projetava sombras tortas nas paredes. E o cheiro, Ben, aquele cheiro de fumaça e algo que eu não consegui identificar, quase me fez vomitar. No centro da sala havia uma mesa com objetos estranhos. Velas pretas, ossos secos e uma caixa pequena, esculpida com símbolos que lembravam marcas indígenas antigas. Quando me aproximei da caixa, ouvi um sussurro tão baixo que pensei ter imaginado. Mas não era real. Ele dizia meu nome. Meu corpo congelou. Tentei recuar, mas algo me puxava para dentro da sala. A porta se fechou sozinha e a vela apagou, mergulhando tudo em escuridão. O sussurro se transformou em uma risada fina e estridente, e eu senti o ar ao meu redor se tornar denso, pesado, como se cada respiração fosse um esforço sobre-humano. De repente, a caixa começou a tremer. Um calor úmido e ácido se espalhou pelo ar. Eu não conseguia me mover, Ben. Minhas pernas estavam presas, como se raízes invisíveis tivessem crescido do chão e me segurassem. E então a tampa da caixa se abriu sozinha. Dentro havia um espelho antigo, empoeirado, mas quando olhei para ele, não vi meu reflexo. Vi meu corpo caído no chão e uma sombra se erguendo atrás de mim, alta, com braços longos demais e olhos negros que pareciam perfurar minha alma. O que veio depois, Ben, é impossível de descrever com precisão. Senti minha consciência ser arrastada para dentro do espelho, vendo minha própria vida se desfazer em fragmentos.
Cada memória feliz, cada abraço, cada riso, tudo se transformando em gritos e sombras. O vulto começou a se mover em direção a mim através do vidro e eu podia sentir sua fome, sua vontade de me consumir, de me substituir. Tentei gritar, mas o som não saía da minha boca. Cada tentativa de lutar só me afundava mais naquela escuridão líquida. E então percebi algo ainda mais aterrador. Não estava sozinho. Outras figuras surgiram no reflexo, todas encapuzadas, com gestos lentos e ameaçadores. Uma delas se aproximou do espelho e a superfície parecia sugar meu corpo, puxando-me para dentro dela. Bem, eu senti minha pele queimar de frio e meus ossos tremeram como se fossem de vidro. Meu corpo físico caiu ao chão, mas minha mente continuava presa, flutuando entre dimensões que não deveriam existir. Quando acordei, estava deitado no pasto, a chuva parando, e a cabana havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Meus músculos doíam, meu coração disparava, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som distante da coruja. Corri para casa sem olhar para trás e travei a porta com todos os trincos que pude. Mas algo mudou dentro de mim, Ben. Uma presença constante, invisível, acompanhando cada passo meu, me observando, sussurrando à noite. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber sinais em minha rotina, reflexos que não eram meus, sombras que se moviam independente da luz, sussurros quando ninguém estava por perto. O cheiro de carne queimada e terra molhada me seguia, mesmo dentro da minha própria casa. Certa vez, acordei no meio da noite e vi a figura encapuzada na ponta da minha cama, os braços longos se estendendo sobre mim, mas quando tentei me mexer, nada aconteceu. E quando fechei os olhos, ela desapareceu. Comecei a ter sonhos vívidos, impossíveis de distinguir da realidade. Sonhos em que a cabana reaparecia, a caixa e o espelho me observando, as figuras encapuzadas cercando-me. Cada sonho deixava marcas em mim, cicatrizes invisíveis que me faziam tremer e suar frio. Percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais completamente humano. Uma parte de mim havia sido deixada naquela cabana, presa dentro do espelho, junto com a sombra que tentou me consumir. Ben, eu tentei falar com pessoas sobre isso, mas ninguém acreditava. Amigos me olhavam com estranheza, familiares desviavam o olhar, e às vezes sentia que eles também percebiam algo em mim, algo que não era totalmente eu. Tentei voltar à trilha, para entender, para recuperar o que havia perdido, mas a trilha não existia mais. O pasto estava vazio, limpo, sem nenhuma marca, e o vento soprava de uma maneira comum, sem murmúrios, sem risadas. Era como se a cabana e o espelho fossem portais temporários, surgindo apenas quando queriam. Com o tempo, aprendi a conviver com a presença. Mas ela não é dócil, Ben. Às vezes, sinto mãos invisíveis tocando-me, sussurros me chamando pelo nome e reflexos que se movem por conta própria. A cada dia que passa, sinto que a sombra dentro de mim cresce, tentando dominar meu corpo, minha mente, meu ser. Eu evito espelhos, evito janelas refletivas, evito qualquer superfície que possa mostrar mais do que o mundo físico. Mas sei, Ben, que não importa o quanto eu tente, ela sempre estará lá, me observando, esperando o momento certo. Não existe final feliz para essa história. Não existe explicação racional. A cabana, o espelho e as figuras encapuzadas existem em uma realidade paralela, uma que se sobrepõe à nossa, e eu sou apenas uma das presas que conseguiu escapar parcialmente. Mas parte de mim ficou. E Ben, eu sinto isso todos os dias, em cada sombra que se move, em cada reflexo que não corresponde ao meu, em cada sussurro que me chama para dentro da escuridão. Se você ouvir este relato, Ben, saiba que algumas curiosidades são perigosas. Algumas trilhas não devem ser percorridas, algumas portas não devem ser abertas e alguns espelhos não devem ser olhados. Eu aprendi isso da pior maneira possível.
Parte de mim ainda caminha por aquele mundo paralelo e a cada dia sinto que ele quer me trazer de volta. Eu posso estar aqui agora falando com você, mas sei que não estarei para sempre. O que começou como curiosidade tornou-se um tormento eterno. E eu sei que em algum momento, Ben, você também ouvirá o sussurro do meu nome. E talvez já seja tarde demais para fugir. Ben, isso aconteceu comigo e não há volta. A sombra dentro de mim, as figuras encapuzadas, a cabana e o espelho continuarão existindo, esperando por curiosos, por incautos, por aqueles que acreditam que podem desafiar o invisível. E eu só posso viver com medo, sabendo que uma parte de mim nunca mais será minha.